TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni deu seu show, vamos calibrar em de fute do fute, as expectativas para hoje, parabéns pelo racional de ontem em especial, é o que eu falei aqui pro Gui, que eu direciono, eu dirijo a você também. Não vai dar para acertar sempre, bola de cristal ninguém tem, a gente trabalha com probabilidade, né, vocês em especial, análise gráfica, mas é preciso aplaudir, como a gente está fazendo aqui ao fundo, quando vai ser tão assertivo assim, quando vai ser tão cravado assim como vocês foram ontem. Bela dupla que vocês fazem, Guilherme Cunha e Bruno Mazzoni. Parabéns, meu irmão. Vamos às expectativas de hoje. Para onde a coisa vai? Vamos lá, Léo. Bom dia. Bom dia para todos vocês aí no estúdio. Bom dia também para quem nos acompanha na TC Station e lá no YouTube. Vou começar com o índice Bovespa, com o gráfico aqui. Vou compartilhar dois gráficos com vocês. Um é mais quantitativo, que o Gui chegou a comentar aí com vocês, que é o Market Breadth, né, que é o fôlego de mercado. Sempre que a gente tem aí pelo menos duas médias móveis atingindo uma das extremidades, vermelha sobre comprado, verde sobre vendida, a gente começa a ter um pouquinho de volatilidade acentuada para o intraday, para o day trader. Então é um bom momento para apertar os stops de quem está comprado no Ibovespa. Não necessariamente indica que uma reversão, mas uma perda de fôlego. Então no intraday, alguns pregões, uma semana, a gente pode ter um respiro técnico do Ibovespa. Se esse respiro técnico acontecer, Léo, o primeiro grande percalço dos vendedores aqui é o 108,315, essa região pintadinha aqui. Temos também o VWAP ali em 107,985. Então toda essa região em cinza aqui seria o principal suporte. Para hoje, com essa abertura aqui, a gente tem um pontinho em 109,105 da abertura, tá fraco. Depois 108,850 ontem chegou a tocar, 108,675. Mas eu daria mais atenção ao 108,315, tá? Para cima, né, que ficou um pouco complexo, porque o movimento foi muito rápido ontem. Tá? Então eu vou colocar para vocês que o 109,850, o 110,20 são pontos, mas são fracos. Acho que começa a ficar forte a venda só a partir do 110, pessoal. Por quê? Por causa deste candle aqui, ó. Esse candle do topo, depois do 111,250 lá, foi um picolé aqui para baixo, né? E ele deixou muita gente pendurada lá. Então acho que tem bastante liquidez aqui comprado, né? Quem comprou esse rompimento. E liquidez geralmente tende a atrair preço, né? Então 110,810, 110,870, pessoal, agora são a resistência. Está mais fácil esperar esse 108,315 para baixo, então o Ibovespa. Grande cisne negro vai ser Petrobras. Se Petrobras confirmar a alta de ontem, continuar subindo, pessoal, vai estopar até o pessoal que vendeu no 111,250. Então Petro, de olho em Petro, acho que bancos continuam com um viés altista e Vale lateral barra queda. Hoje é um dia que a Vale pode respirar, o minério está respirando. O dólar, dá um zoom para vocês. Hoje ele consegue aqui romper os 4,962, 4,964, que foi o alvo de ontem. Tá? Então acaba sendo aqui uma região levemente bipolar para levar os preços até 4,992, 4,995. Grande resistência, 50,24 para esse contrato aqui, já que o 50,87 ficou distante e provavelmente vai ser a máxima do contrato, como a gente falou, tanto desse como do anterior. Para baixo, o grande ponto acaba sendo o 4,926,5, 4,927, pessoal. Então, bastante compra ali nesse 4,927. Tomem cuidado, os vendedores abaixo desse 4,927. Não é fácil sua vida. O alvo seria no 4,886 para rapidamente voltar para os 4,927. Léo. 9 horas 17 minutos, valeu, Brunão. Já devolvo para você, gráficos da terra do Tio C, Commodities, nossa tradição para ninguém perder nenhum detalhe. Felipe Coleta, no pique, girando a palavra, a sua fotografia agora do mercado de futuros. Você se antecipou dizendo que os movimentos iniciais vieram ou estavam em linha com o que você imaginava. Agora a gente tem o dólar em 0,23% de ganho, R$ 4,966. Curva de juros pedindo 8 pontos base a mais nos prêmios. E o Indifute avançando 0,28%. Pro Gui aqui, o Gui vai me ajudar a lembrar, é bolsa para cima, dólar para baixo e juros para cima, certo? Exato. Bolsa para cima, juros para cima, dólar para baixo. E para você, hein? Olha, Léo, eu acho que hoje é um dia que, a julgar pelo internacional, a gente tem tudo fazendo sentido, tá? Essa curva de juros, eu acho que ela pede, ainda mais do que a Bolsa, ela pede correção, tá? Porque a Bolsa subiu 8 dias consecutivos e tal, mas o DI vem caindo há 2, 3 meses, tá? Eu acho que hoje a gente vai ter um dia positivo aí para as exportadoras de commodities, especialmente Vale, Petrobras também subindo no pré-mercado, então isso deve sustentar um dia positivo para a Bolsa. Eu vejo que alguns setores que andaram bastante podem apresentar correção, setor imobiliário, alguns setores domésticos aí.
E assim, eu fico com a mesma cabeça, tá? Especificamente para o dia, eu acho que hoje é um dia de dólar forte a nível internacional, então eu ficaria de olho nesses juros aí, tá? Especialmente atento ao Campos Neto aí, o que ele vai falar nesse evento do BC. Agora, quando a gente olha para um pouco mais para frente, para um médio prazo, eu continuo construtivo, tá? Vimos a Bolsa aí tocar 110 mil pontos, e eu acho mais factível a gente ir para 120 do que voltar para 100. Tá? Então eu vejo, tenho essa cabeça, eu acho que vai ser há uma semana atrás trouxe a ideia de que a Bolsa podia ir rápido para os 110 mil pontos, eu acho que ela vai para os 120, mas não vai ser rápido, tá? Acho que vai ter uma lateralização, quem sabe uma correção até ali aquela região entre 106,5 e 107, onde tem uma região de resistência no índice à vista, para depois a gente traçar voos mais largos, aí eu acho que o mercado precisa dar uma respiradinha, mas sigo construtivo, sigo com a ideia de que a Bolsa está bem descontada e de que a queda toda que aconteceu nos juros, especialmente no juro longo, ela ainda não está refletida nos preços de Bolsa, Léo. Agora é o seguinte, Guilherme Cunha ao vivo conosco. Gui, Magalu tombou ontem, vou pedir para o Brunão já encher tela com o gráfico de MGLU3. E uma satisfação ao público. Às 9h15 estava previsto o início do evento, que vai ser aberto por Roberto Campos Neto. Não se preocupem, abrindo os trabalhos lá, a gente repercute aqui. Ainda não começou o evento, as falas de RCN interessam muito, podem fazer preço, ainda que a expectativa seja baixa. Essas são imagens ao vivo, você vê que ainda a mesa vai ser preenchida e aí nós teremos muito provavelmente naquele púlpito à direita, RCN inaugurando o evento. Ainda não começou oficialmente, imagens da plateia. Se tivéssemos combinado, meu caro Léo Pinheiro, não teria saído tão bom assim. São 9h20, Guilherme Cunha, Magalu caiu 23% ontem. 23%. Vocês falavam aqui enchendo o peito. R$ 3,43 é o suporte para ficar ligado. E aí, papel tava caindo 15, 16. As pessoas olhavam e falavam, vocês estão exagerando, hein? 13,43, pois bem, não só rompeu, como não foi um falso rompimento, dormiu abaixo disso, fechou em R$ 3,38. Não foi um dia bom para o varejo como um todo, mas Magalu pesou mais pela frustração dos seus resultados. Via caiu 6,4%, R$ 2,04, mas nós tivemos outros varejistas e supermercadistas decepcionando ontem. Açaí caiu quase 5%, Carrefour 4,6%. Então é o seguinte, qual que é a tua expectativa para o varejo, mas em especial para Magalu, num tombo de quase 23%, com dados fortes de varejo, ainda mais com o eletrodoméstico surpreendendo, será que Magalu não dá um bom gap? Não tem oportunidade de trade, de movimento curto? Vem ser feliz? Léo, vamos lá então especificar Magazine Luiza. Luiza Trajano mais uma vez sai da lista da Forbes, né? Eita, semana passada com a alta da Magalu. No oferecimento de suspense, eu vou pedir pra você segurar um pouquinho. Porque o RCN está começando o discurso, na ponta da conexão, está começando o seu discurso para abrir o evento, ele está remoto. Vamos ouvir pelo menos a abertura aqui na voz de Roberto Campos Neto. Estou fazendo aqui a videoconferência de casa. É uma das maravilhas que essa tecnologia nos permite. É um prazer dar início à conferência anual do Banco Central, após o intervalo de 3 anos sem a realização dos nossos seminários. A realização dessa primeira conferência anual é um momento propício para retomarmos as discussões sobre temas relacionados às atividades de bancos centrais. Vou começar fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos dos últimos 3 anos, dos fatores que contribuíram para o aumento da inflação global, da nossa atuação e destacar outros temas relevantes para os bancos centrais nesse período, temas que certamente serão discutidos nesta conferência. Começando com o panorama global, remetendo aí ao início da pandemia, em 2020, com o início da pandemia, houve um movimento grande de incerteza e forte instabilidade dos mercados. Sabia-se que o choque econômico seria grande, ainda que não fosse possível dimensionar a sua magnitude. Na tentativa de suavizar fortes efeitos econômicos da pandemia de Covid, os governos implementaram grandes programas de sustentação da economia. Observamos a maior injeção fiscal da história, realizada de forma tempestiva e coordenada entre os diversos governos nacionais. Além disso, os bancos centrais adotaram medidas que geraram enorme impulso monetário. O efeito desse trabalho coordenado fez com que a previsão inicial não se realizasse. A grande depressão prevista se tornou uma recessão moderada.
Como consequência dos programas econômicos de transferência de renda e das Olha, políticas essa globais... falha de imagem diz respeito à transmissão em si, tá? Nada a ver com a nossa retransmissão aqui. O Roberto Campos Neto está introduzindo as questões relacionadas às metas. Resolveram a câmera do homem! Vamos devolver a palavra. Transferência de renda e das políticas globais de restrição de mobilidade, houve uma redução do consumo de serviços e um grande aumento no consumo de bens. Em particular, os países com maior injeção fiscal apresentaram os maiores aumentos de consumo. O grande deslocamento da demanda por bens também gerou um aumento da demanda por energia, com consequente aumento de consumo e nos preços de energia elétrica. O aumento de demanda de energia, contudo, não foi seguido de um aumento proporcional da oferta. O resultado de todo esse processo foi o início de uma pressão inflacionária em nível global. Inicialmente, os bancos centrais avaliaram que esse aumento de preços seria temporário. Uma das razões para essa avaliação era a expectativa de que haveria um deslocamento do consumo de bens para o consumo de serviços quando as economias reabrissem. Dessa forma, os preços de bens deveriam cair, enquanto os preços de serviço, por serem mais intensivos em mão de obra, apresentariam uma rigidez maior para subirem. Neste momento, o Ibovespa Futuro está na máxima intradiária, 109.560 pontos. O dólar está quase indo para o 0 a 0, R$ 4,959, curva de juros pedindo 5 pontos base e meio a mais nos prêmios. RCN contextualizando, do ponto de vista macro, a pressão inflacionária mundo adentro. Houvesse a compreensão de que o fenômeno inflacionário se devia, sobretudo, a um deslocamento da demanda agregada e que esse deslocamento poderia ser mais persistente do que se imaginava. O choque da pandemia também nos mostrou que a oferta hoje parece ser menos adaptável do que acreditávamos que ela fosse. Após o aumento da demanda agregada, a oferta não foi tão reativa quanto esperado. A concentração de cadeias de valor em poucos produtores e países fez com que as interrupções nas cadeias impactassem o fornecimento de bens em nível global. Todos esses elementos agravaram os desequilíbrios entre oferta e demanda, com gargalos significativos em vários setores. Na sequência da pandemia de Covid, a eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia adicionou novas pressões a esse cenário. Houve um grande aumento de preços de alimentos e commodities. Este choque adicional levou a uma mudança no patamar da inflação global. Por enquanto, o RCN destrinchando o choque de oferta próprio da pandemia e depois o agravamento desse choque de oferta com a guerra e o incremento fiscal que, somadas as variáveis, trouxe como consequência uma pressão inflacionária mais difícil de domesticar. Daqui a pouquinho ele deve trazer o raciocínio para o Brasil. No pique então, Diego. Zerou o petróleo Brent lá fora, tá? Agora tá no 0,03% de avanço, $74,93. WTI no 0 a 0 no patamar negativo, 0,01% de recuo, $70,84. Indifut avançando 0,50%, Dolfut 0,17%, voltou a estressar e a curva de juros pedindo 7 pontos base a mais nos prêmios. Inclusive em países avançados. Antes, havia uma clara diferença entre países avançados e emergentes em relação à reação do mercado financeiro à perspectiva de aumento de dívida. O apetite ao risco era muito menor para os países mais endividados. Agora, como podemos ver em alguns eventos recentes, alguns países avançados estão tendo tratamento similar aos emergentes. Outro tema importante que precisamos discutir é a estabilidade financeira. Esse tema que ganhou destaque global recentemente com os episódios de falência e desconfiança em instituições bancárias nos Estados Unidos e na Europa. Esses episódios despertaram também atenção para diversos riscos, como um contágio mais disseminado para o sistema financeiro como um todo. Vamos ver em que medida a atualização do RCN toca no risco bancário, certo? Por enquanto, nenhuma novidade, pessoal. Há expectativa do mercado para que ele repercuta também essa queda de preços nos combustíveis, que foi sustentada na queda do petróleo Brent e na acomodação do câmbio. Vamos ver se ele passeia por isso. Em relação à solidez das instituições financeiras como um todo. Esses episódios mostram que em momentos de maior estresse, os resgates do depósito bancário são potencializados, principalmente pelo baixo custo com que as pessoas, com o uso da tecnologia moderna, podem transferir recursos entre instituições. E aqui a gente está falando do custo marginal de transferência entre instituições que está indo para um valor muito baixo. Também pela disseminação de informações por meios de mídia social e pela concentração na estrutura de depositantes. É fundamental
que arcabouços regulatórios de supervisão levem em conta esses novos riscos. Em relação à ação dos bancos centrais, mesmo levando em consideração essa questão de estabilidade financeira, o combate à inflação continua sendo um grande desafio para os bancos centrais. O aumento da inflação em nível global, ao longo dos últimos anos, levou os bancos centrais a adotarem políticas monetárias restritivas. Uma característica que chama atenção no atual ciclo de aperto monetário é a sincronização. Segundo dados do BIS, jamais havíamos observado um período com um percentual tão elevado de bancos centrais adotando uma política monetária na mesma direção. Colocando numa esfera mais generalizada a perspectiva hawkish endossada por bancos centrais. Embora a magnitude brasileira seja a que mais se destaque no mundo, é a maior taxa real de juros planeta dentro. O Ibovespa Futuro toca a máxima intradiária, 109.655 pontos, alta de 0,56%. O dólar futuro está avançando 0,18% a R$ 4,964. E a curva de juros segue praticamente estável nos últimos minutos, com um pedido médio de prêmio a mais em 6,5 pontos base. Transitório decorrente de restrições de ofertas temporárias, nós vimos o processo inflacionário como um evento mais persistente, com um importante componente de demanda. Além disso, sabemos que no caso de países emergentes com histórico de inflação, a estratégia de esperar até que todos os indicadores sugiram um aumento de inflação apresenta um risco maior, de deixar a inflação mais alta e mais volátil, deteriorando assim as expectativas de inflação. Consideramos que essa abordagem proativa de aperto monetário, que levou a taxa básica de juros a um território significativamente restritiva, foi oportuno. Note-se que essa estratégia começa a dar resultados. A inflação no Brasil começou a diminuir relativamente mais cedo em comparação a outros países em desenvolvimento. No segundo semestre de 2022, o principal fator na redução da inflação foram os cortes de impostos implementados sobre combustíveis, eletricidade e serviços de telecomunicações. Mas a diminuição da inflação também se deve ao ciclo de aperto da política monetária empreendido pelo Banco Central. O IPCA caiu do seu pico de 12,1 ao ano em abril de 2022 para 4,2 em abril de 2023. Prospectivamente, as projeções de inflação do Banco Central são de 5,8 para 2023, 3,6 para 2024 e 3,2 para 2025. Conciliando, portanto, a redução de impostos vivida no segundo semestre do ano passado, que trouxe artificialmente a inflação para baixo, e a política monetária mais restritiva por parte do Banco Central, para explicar a razão pela qual o IPCA acumulado em 12 meses saiu de 12 pontos percentuais lá para abril de 2022 para 4 pontos percentuais para agora. É basicamente o ângulo de RCN para justificar a consolidada perspectiva do Banco Central na condução da política monetária. Vamos ao complemento do Diego Kerber, da porta para dentro no que me toca, máxima intradiária para o Indifut, 0,62% de alta, 109.705 pontos. Diego tem informação e complemento, pois não? Tem informação lá dos Estados Unidos, Léo. Obras iniciadas sobem 2,2% mensal em abril, quando o consenso era de queda de 1,5%, e as permissões para casas novas caiu 1,5% mensal em abril, quando o consenso era de alta de 0,2%. A reação imediata do mercado lá fora é de alta de 0,38% para o Dow Jones Futuro, alta de 0,28% para o S&P Futuro e 0,2% de avanço para o Nasdaq Futuro, ou seja, pouca variação. Ou seja, métrica de atividade mais aquecida nos Estados Unidos por esse ângulo das casas novas. Seguimos ouvindo o RCN. Para um processo desinflacionário mais célere e menos custoso. O novo arcabouço fiscal anunciado pelo governo pode eventualmente ajudar na missão de ancorar as expectativas de inflação. Aí avaliamos que as novas regras evitam os cenários mais extremos da trajetória de dívida pública. Expectativas de inflação e arcabouço fiscal. Entre a política monetária e a apresentação do arcabouço fiscal, pois a convergência da inflação permanece condicionada a outras variáveis macroeconômicas, como a reação das expectativas de inflação, as projeções da dívida pública e aos preços de ativos. Por fim, como essa conferência nasceu com o regime de metas para a inflação no Brasil, convém lembrar que o regime de metas em nosso país tem sido bem sucedido. O regime tem se mostrado um arcabouço estável e sólido que atende às diferentes fases da conjuntura econômica e que contribui para a ancoragem das expectativas. A credibilidade do arcabouço está justamente em sua estabilidade e no fato que o arcabouço não se altera em função da conjuntura econômica ou do ciclo de política monetária. Em síntese, no período recente, os choques enfrentados pelas diversas economias
apresentaram uma natureza global, implicando reações de política na mesma direção. Esta conferência é uma oportunidade para discutirmos as lições aprendidas, as especificidades das consequências e soluções de cada país e para avaliarmos os desafios e as oportunidades que temos pela frente. Tenho certeza que teremos uma conferência muito produtiva com excelentes discussões sobre os trabalhos dos bancos centrais. Desejo a todos uma boa conferência. Dando início à programação da nossa conferência, convindo agora... Vai agora para a linha de protocolar da sequência do evento e aquilo que havia sido planejado. Aí o nosso monitoramento passa a ser lateral. Havendo qualquer destaque no painel Mover Pro, a gente vai repercutir por aqui. Roberto Campos Neto abriu oficialmente a conferência anual do Banco Central. Felipe Coleta, vamos contigo então, por prioridade aqui, para você trazer uma rápida análise daquilo que destrinchou o RCN. Eu diria, não há notícia alguma. A parte que mais esquenta é a parte em que a RCN faz acenos ao arcabouço fiscal, que está sendo discutido neste momento na Câmara dos Deputados, deve ter aprovação do regime de urgência para votação na próxima quarta-feira, dia 24 de maio, quando ele diz que o sucesso de um arcabouço fiscal passa pela ancoragem de expectativas, pelo fato de o texto não mudar de acordo com as sazonalidades da macroeconomia. Ou seja, a ideia de ele ser crível e de ele dar previsibilidade às instituições econômicas e financeiras. Portanto, me parece que foi a parte mais aquecida da fala dele. Mas assim, notícia mesmo, novidade, todos os argumentos de RCN já eram conhecidos, não vi nada que pudesse se destacar. Você viu assim também? Olha, se não fosse ele falando a data de hoje e sobre a conferência do BC, poderia muito bem ter acreditado se me dissesse que foi um replay das últimas falas dele. Como você falou, não tem notícia, ele manteve o mesmo discurso, voltou a reiterar um tom rock ao falar que a segunda fase da desinflação vai ser mais lenta do que a primeira e que não há relação mecânica entre arcabouço fiscal e política monetária, corte de juros. Não é apenas apresentar que a gente vai cortar os juros, precisa apresentar e convencer as expectativas de inflação a estarem ancoradas na meta do Banco Central. E aí a gente volta. Qual é a meta? A meta oficial é 3, mas o mercado já precifica que vai subir essa meta em 29 de junho. Então esse é o maior problema hoje, por isso eu não vejo grandes mudanças de política monetária antes da reunião do CMN, dia 29 de junho, onde Haddad, Tebet e Campos Neto vão definir a nova meta de inflação do Brasil. E aí é que tá, 18 de junho será a reunião do CMN, o Conselho Monetário Nacional. Dia 16 é a reunião do Copom. Então, a reunião do Conselho Monetário Nacional vai ocorrer 2 dias depois da decisão do Copom. Vamos ver o que é que vai ser colocado e a maneira como o martelo vai ser batido. O RCN, me parece, defende muito que haja manutenção da meta em 3%. Embora, de acordo com a entrevista da UFRJ, ele não se oponha a uma eventual revisão altista, quero acreditar que se ele pudesse recomendar algo a Simone Tebet e Haddad, ele recomendaria a manutenção da meta inflacionária em 3%. Só que são 2 votos em favor do governo, em favor do Palácio do Planalto, Tebet do Planejamento, Haddad da Fazenda. É uma semana crucial de cobertura essa, lá para junho, do dia 16 e do dia 18. Vale a pena você se ligar. Guilherme Cunha, vamos honrar aquilo que eu deixei no ar, quero o seu comentário sobre varejo, especificamente Magazine Luiza, um derretimento de 22%, nós tivemos dados do varejo do IBGE referentes a março. E aí, meu garoto, o que você está esperando para o varejo hoje, em especial Magalu? Bora, vamos lá. Voltando então naquele contexto das varejistas, eu acho que é legal realmente falar de Magazine Luiza. Né? Porque se a gente olha as demais companhias ali que detêm um balanço mais frágil, risco sacado, trabalhista e etc., o trem pode desandar de um formato diferente. Agora, no case de Magazine Luiza, eu acho que essa queda que surgiu na data de ontem acaba sendo um convite para as pessoas que não surfaram a onda 1 do lendário rush natalino e, para mim, a esquisitice que estava subindo muito forte nessa segunda pernada, qual eu fiquei totalmente de fora do varejo, né? Esperando realmente o resultado. O resultado não veio essa catástrofe, Léo. Eu vi algumas pessoas querendo dizer, foi pior em todas as linhas do balanço. Não, respeita a história aí da Magazine Luiza, porque principalmente nessa parte do online, ela se sobressaiu muito bem, né? O grande problema que contextualizou a Magazine Luiza foi, de fato, acho que é uma das poucas empresas que pode colocar na conta da alta dos juros a Magazine Luiza,
que se tivéssemos numa macroeconomia um pouquinho já melhor, a virada da lucratividade já existiria. Então, o destino lá do 5,08, 5,18, ele é inalterado, ele permanece como um preço-alvo, porém, atrasa, obviamente, essa pernada. Então, os R$ 4,40, R$ 4,50 é um pedágio que todo mundo tem que estar ciente que vai ter que pagar. Então, quem comprou o risco de não ter feito uma parcial ou encerrado nessa faixa de preço, agora aguenta é tempo, não aguenta volatilidade ou nas mínimas lá do ano passado, não. Ela vai trazer ali esse recuo, o Bruno já coloca aí o verdinho, que é um pouquinho entre R$ 3 e R$ 2,70 e poucos ali as melhores compras, em busca do 5,08. O Magazine Luiza ainda vai premiar os pacientes com 40%, 50%, até 70% de alta, mas com queda de juros. Então, o discurso do Roberto Campos Neto acaba sendo interessante, todo o acompanhamento de política monetária, porque caiu 0,25%, 0,5% na taxa Selic, nossa, o mercado vai antecipar numa velocidade muito grande. Para ser mais direto e reto na sua pergunta a respeito do dia de hoje, é natural que tenha um repique. Possa abrir em queda, etc., mas que feche alguma coisa positiva, mas também puxando novos vendedores. O Magazine Luiza só começa a subir com consistência depois da queda de juros. Tá aí, gráfico de Magalu com o suporte sempre preciso de Bruno Mazzoni aqui em paralelo nas falas de Guilherme Cunha. 20 para as 10. Vamos fazer o seguinte, Leozinho, deixa eu pagar um recado agora. Na sequência o Brunão encerra a participação dele falando dos gráficos da terra do Tio Sam e dos gráficos das commodities. Ele vai armar o terreno por lá, a gente arma o terreno por aqui. 9h40. Quem disse que imposto de renda para investimentos tem que ser complicado? Com a Sencom, sua declaração fica pronta em apenas 4 passos. Mas fique tranquilo, a facilidade não compromete sua segurança. Com um único cálculo otimizado mais de 10 mil vezes, a Sencom processa qualquer operação da B3 com máxima precisão. Pergunte aos mais de 250 mil investidores que confiam em nós ou veja você mesmo. Clique em Saiba Mais e organize o seu imposto de renda com menos de R$1 por dia. Sencom. Simplicidade para você, segurança para os seus investimentos. 9h40, vambora! Que a bola não para de rolar. Mercado de futuros me manda dizer. Curva de juros pedindo 8 pontos base a mais ou 7 pontos base e meio a mais nos prêmios em toda a extensão na média. Dolfut subindo 0,40%. R$ 4,975. E o Indifut avançando 0,64%. 109.740. Tá uma corrida entre Dolfut e Indifut, né? O Dolfut estressa, o Indifut olha e fala: opa, eu também posso, hein? Aí sobe, tá? Enfim, dá pra compensar bem o racional. Máxima intradiária pra doleta, R$ 4,979 a foto de momento. 9h41, Brunão, encerra aí a sua primeira participação conosco. Aí você toma aquele café e volta pra vista. Qual que é o racional para os gráficos da terra do Tio Sam? DXY é por onde você costuma começar, já emenda nas commodities. Petróleo chamando a atenção. O Diego foi pagando aqui algumas movimentações e tem minério de ferro também. Muito bem, Léo. Acho que o que chama mais atenção, vamos lá, é a dinâmica ouro-dólar. Então vou começar aqui com o dolinho DXY. Hoje não é um dia para emergente, tá? O DXY aponta para cima e já deixa no gráfico diário aqui uma certa tendência quebrada, de baixa, perdão. Então, o dólar deve chegar aqui até os 103.948, 104,52. Então, dólar hoje para cima. Aquele trade que eu cheguei a comentar com vocês de dólar versus ouro tá andando. Por hora, o ouro não caiu tanto quanto o dólar já subiu, ambos no gráfico diário, mas o ouro já começa a consolidar. Dá uma carinha aqui que pode ceder até os 1.895 onça Troia ali. Então, bem interessante essa força de dólar contra ouro. A gente vai ficar namorando esse trade que pode ser o principal trade macroeconômico desse segundo trimestre. A curva de juros americana não anda, tá lateralzinha, tá? Então, data dependente, vamos esperar os próximos grandes dados econômicos, principalmente dos Estados Unidos. Quando eu olho para o S&P, tá igualzinho curva de juros. Então, dólar e ouro travando uma disputa particular, enquanto que o principal índice do mundo é o S&P, junto com a sua curva de juros, estão laterais. Talvez esperando aí o debt ceiling, a gente vai esperar, vai ter que ter paciência agora, pessoal, porque muito provavelmente a gente vai entrar em um marasmo, tá, dos mercados de equities, principalmente o mercado de equity americano, que tem um valuation um pouquinho mais caro. Então, não mudou nada, acho que é o 15º Expresso da Manhã aqui que eu tenho os mesmos pontos pro S&P. Indo pro petróleo, esse cara não se movimenta de jeito maneira, e hoje não é um dia muito interessante para ele se movimentar. O dólar ganhando força, tá? Não temos o trade de commodities, não temos o trade de inflação como sendo o principal de fluxo para hoje. Então, o fluxo hoje não é comprador para o petróleo, para as commodities, a não ser para o minério de ferro, que é um momento diferente. O
Minério de ferro sempre tem dados negativos da China, em termos de crescimento, atividade econômica, o próprio mercado já especula que a China vai vir com algum tipo de estímulo. E não foi diferente dessa vez, mas são voos de galinha, na minha opinião. Tomem cuidado, pessoal, talvez por isso que a Vale não esteja respondendo tanto a essa alta do minério de ferro, que para mim tem o combustível até quanto? 113,40, 117,40, primeira parada, já que na parte de baixo respeitou muito bem esse suporte. Então, minério mais positivo, mas eu não sei se esse evento minério em alta vai trazer para a Vale uma super alta. Realmente, os cisnes negros da Bolsa são a Petrobras subir, tá todo mundo shorteado nela, então se ela subir vai squeezar uma galera, e bancos eu acho que continuam em alta. A gente vai ficar de olho em bancos e Petrobras no pregão de hoje, Léo. Muito bem, olha, a Chinela tá cantando aqui porque o dólar deu uma boa estressada. Brunão, primeiro obrigado, agradecer, você volta no Mercado à Vista, um abraço, até lá. Até lá, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.